que a gente vai estudar na nossa escola bíblica dominical? A gente vai estudar sobre os princípios da palavra de Deus, aquilo que nós chamamos de doutrinas básicas. Doutrinas básicas. Então, quais são as doutrinas básicas? Praticamente, a gente vai estudar sobre a Escritura, sobre quem é Deus, sobre quem é Cristo Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é igreja, o que é batismo, o que é ceia, todas essas questões básicas da doutrina da nossa fé. E nós vamos começar a estudar hoje sobre o que é as Sagradas Escrituras, o que é a Palavra de Deus. Então eu quero começar lendo com vocês um texto lá do Salmo 119, se você puder e quiser abrir, lá no Salmo 119, tá bom? Salmo 119. A gente vai ler os primeiros versículos que falam a respeito da Escritura, da Palavra do Senhor. Ok? Salmo 119. Vou ler aqui, do 1 até 8. Salmo 119, de 1 a 8, diz assim: Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos, e de todo o coração buscam, não praticam o mal, e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste os teus preceitos, para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos, na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado, ao considerar todos os teus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos. Nunca me abandones. Esse texto vai falar justamente todo o Salmo 119 sobre a palavra do Senhor, sobre o decreto do Senhor, sobre a lei do Senhor. Todos os versículos eles têm alguma coisa a ver sobre a lei de Deus. Eu quero mostrar nesse EBD a importância então das Sagradas Escrituras para a vida de um cristão. Vamos orar nesse momento? Ó Pai querido, clamamos a Ti, ó Deus, por este momento de escola bíblica. Ó Pai, que possamos compreender a Tua palavra, possamos aplicá-la, que o Teu Santo Espírito possa aplicar em nossos corações, possamos entender o valor da Escritura para as nossas vidas. Possamos entender que o Senhor nos trouxe a palavra de Deus, nos trouxe a Sua palavra para transformar o nosso coração e caráter. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. O que é então a palavra de Deus? Você tem na sua folha o primeiro capítulo, é o capítulo 1, que todos receberam, da Confissão de Fé Batista de 1689. O que é essa Confissão de Fé Batista? É a confissão que nós, nessa igreja, declaramos. Então, aquilo que nós acreditamos está dentro dessa confissão. E cada domingo a gente vai entregar uma porção, uma parte dessa confissão para os irmãos lerem, se tiverem alguma dúvida também a respeito disso. Mas praticamente essa confissão, ela descreve tudo aquilo que nós acreditamos sobre o Senhor, sobre a palavra de Deus, sobre Cristo Jesus. Então, o que é a palavra de Deus? O que é esse livro que temos? O que é este livro que nós temos em nossas mãos? Por que nós nos atentamos tanto em ler e estudar a Bíblia? Por que nessa igreja nós damos tanta ênfase em estudar a palavra e pregar a Bíblia nos cultos? Então, por que todo domingo a gente estuda a palavra de Deus? Por que todo domingo, toda quarta-feira, a gente prega a palavra de Deus? Porque nós acreditamos que nessa igreja a pregação ela deve ser somente na Escritura. Porque essa igreja também, ela diz que nós devemos o tempo todo, todos os dias, ler a palavra de Deus. Por que isso é tão importante para nós? Antes de estudar então qualquer outra doutrina, antes de nós estudarmos qualquer outra doutrina, antes de falarmos sobre Deus, antes de falarmos sobre Cristo, antes de falarmos sobre o que é fé, o que é salvação, nós precisamos entender qual é a base de tudo isso.
Então, por exemplo, os espíritas, o que eles acreditam, né? Eles até acreditam em Jesus, mas acreditam que há espíritos e esses espíritos devem ser consultados para sermos guiados de alguma maneira. Então eles acreditam um pouco da porção ali dos evangelhos, um pouco da palavra, mas acreditam muito mais em o que os espíritos dizem. Se formos olhar, por exemplo, os adventistas, né, que acreditam na palavra, mas acreditam principalmente e talvez mais ainda nos escritos da Ellen White. Se formos olhar os católicos, acreditam na igreja muito mais, acreditam na autoridade da igreja muito mais do que na autoridade da Bíblia. Então, o que os católicos acreditam? Que a igreja, ela tem mais autoridade do que a própria palavra. E o que nós acreditamos? Nós acreditamos, como reformados, acreditamos que a Bíblia, ela tem mais poder, que a Bíblia tem mais autoridade do que qualquer outro escrito. A Bíblia tem mais autoridade do que qualquer outra fala. Eu quero ler um outro texto com vocês. Está lá em Gálatas 1, versículo 8. Alguém quer ler esse texto? Gálatas 1, versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo anjos do céu, nos pregue o evangelho que vale o que nos temos pregado, seja anátema. Muito bem, então o que esse texto diz? Ainda que nós, Paulo está escrevendo aqui, ainda que nós, ou qualquer outro anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquilo que foi pregado por Jesus, que esta pessoa seja amaldiçoada, seja anátema. A ideia aqui do texto está dizendo é que nós não podemos pregar algo diferente, ensinar algo diferente da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus. Se alguém ensinar algo diferente da Palavra de Deus, que essa pessoa seja amaldiçoada. Então, o que nós acreditamos? Nós acreditamos que a Bíblia, a Palavra de Deus, é a nossa regra de fé e prática. A Palavra de Deus é o nosso guia. Nós não podemos pensar de maneira diferente. Então, na sua folha, a gente vai se atentar mais ao primeiro ponto ali. E a gente não vai ler toda ela, mas você pode consultar ela. Quero dar uma aula mais fluida, digamos assim. Se você tiver alguma dúvida, você pode levantar a sua mão também. Mas devido ao nosso pouco tempo aqui, a gente vai tentar economizar, porque a ideia é só dar um geral, né? A gente não vai conseguir dar todos os detalhes da EBD, são bastante assuntos, então a gente não vai conseguir dar todos os detalhes. Mais para frente a gente poderá voltar em assuntos mais complicados, em um aprofundamento maior, mas a ideia da escola bíblica nesse tempo aqui inicial é a gente passar algo geral, né? Não nos atentar tanto a alguns detalhes, ok? Então, primeiro ponto, o que é a Escritura? O que é a Escritura? O que é a Palavra de Deus? Primeiro ponto aqui é que a Escritura, ela é a única regra de todo o conhecimento sobre Deus. A Escritura, a Palavra de Deus, é o único livro que nós devemos consultar para conhecermos sobre o Senhor. Então, o seu primeiro ponto está escrito ali na folhinha, que a Sagrada Escritura é a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, fé e obediência salvíficos. Então, a Escritura é a única, suficiente, correta e infalível regra de todo conhecimento, regra de toda fé e regra de toda obediência para a salvação. Então a Escritura, ela é suficiente para tudo. Quero ler um texto com vocês. Se alguém puder ler e me ajudar, lá em 2 Timóteo 3, 15 a 17. Alguém pode ler? 2 Timóteo 3, 15 a 17. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de tornar um sábio para a salvação mediante a fé em Jesus. Tudo
Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja rápido e perfeitamente preparado para toda boa obra. Muito bem, então, aqui o texto está dizendo, toda a Escritura ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que todo homem, para que eu e você, sejamos aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Então a Escritura, ela é inspirada por Deus. A gente poderia passar uma EBD aqui falando sobre o que é inspiração, como que surge ali a inspiração, mas a ideia, explicando aqui bem clara, é que Deus inspirou homens, Deus colocou a sua palavra no coração e na mente de homens para escrever a sua palavra, e ela é útil para nos trazer o conhecimento de quem é o Senhor. Segundo ponto, a natureza de Deus, a criação de Deus, revela quem Deus é. Então nós conhecemos ao Senhor, nós sabemos quem Deus é através da natureza, mas não explica quem é Deus. Isso é muito importante para a gente ter um conhecimento da Escritura. Então, continuando aí o seu texto, diz assim: embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, ao ponto de tornar os homens indesculpáveis, ainda assim não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e de sua vontade, que é necessário para a salvação. O que esse texto então nos explica? Que nós podemos conhecer a Deus através da natureza? Sim ou não? Nós podemos conhecer a Deus através da natureza? Sim? Em parte sim, certo? Então quando eu olho para a natureza, eu posso olhar e falar: olha, existe um Deus, existe um Criador, alguém criou isso aqui. Então existe um ser maior do que nós, que criou tudo isso, o que existe. Então quando a gente vai amadurecendo, depois de talvez na pré-adolescência, ou até mesmo com criança, a gente já começa a pensar: poxa, existe alguma coisa diferente, existe essa criação, alguém criou isso aqui. Então esse é o primeiro pensamento quando a gente começa a amadurecer. Só que a criação, ela diz quem é esse Deus? Sim ou não? Não. Ela diz que existe um Deus, mas não quem é esse Deus. Ela diz que esse Deus, ele é perfeito, ele é grandioso, ele é bom. E também começa a nos revelar na nossa consciência de que nós somos pecadores, mas não revela quem esse Deus literalmente é e o que ele fez. E é por isso que eu quero ler com vocês. Alguém pode ler? O Salmo 19, não é o 119, é o 19, Salmo 19, versículo 1 ao 3. Que o Senhor te responda no tempo da angústia, em nome do Deus de Jacó te proteja. Salmo 19? É do 1 ao 3. Do 1 ao 3, Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Ok. Então, o que esse texto nos mostra? Olha, os céus, eles declaram a glória de Deus. Os céus, a criação do Senhor, ela diz que existe um Deus. Quando nós olhamos para a natureza, quando nós olhamos para o corpo humano, quando nós olhamos para quem nós somos, para a nossa espiritualidade, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, quando nós olhamos para outras pessoas, quando nós olhamos para a criação, tudo isso começa a declarar: existe um Deus, mas não diz quem é esse Deus, mas diz que existe este Deus. No restante do Salmo 19, se você quiser ler, lá no versículo 7, ele então revela como Deus, ele diz como Deus se revela para nós. Então o versículo 7: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Então aí sim
é a forma como Deus se revela. Então, por isso que a palavra de Deus, ela é importante. Porque por meio da natureza, nós podemos saber, existe um Deus. Mas por meio da palavra de Deus, nós podemos saber quem é este Deus. Quem é este Deus? Terceiro ponto. Deus se revelou de muitas maneiras aos homens antigamente. Antigamente, Deus se revelou aos homens de inúmeras maneiras. Então, Hebreus 1, versículo 1 a 2. Alguém pode ler? Hebreus 1, de 1 a 2. Alguém? Hebreus 1, 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ok? Então, de muitas maneiras no passado, Deus ele falou aos homens. Então, ele falou por meio de sonhos, ele falou por meio de revelações, ele apareceu a Adão. Então, ele estava ali presente conversando com Adão. Ele apareceu a Abraão. Então, Deus aparece a Abraão. Aparece ali de uma forma encarnada, que a gente não consegue entender como, mas ele aparece ali com os outros dois anjos. Deus aparece no Monte Sinai para conversar com Moisés e dar as tábuas da lei. Deus aparece em sonhos, para Daniel, para José e tantos outros. Deus aparece ali com Elias, ali na caverna. Então, de inúmeras maneiras, Deus apareceu aos profetas, aos sacerdotes, aos homens. No entanto, o texto de Hebreus diz que nos últimos tempos, Deus agora falou por meio de Cristo, por meio do Filho, de Cristo Jesus. E é por isso que o nosso último ponto aqui falando sobre isso, é que por fim, Deus se revelou na sua palavra. Então Deus se revelou de muitas maneiras no passado, por sonhos, por aparições, apareceu de muitas maneiras e conversou com os homens. No entanto, à medida que o tempo foi se passando, Deus agora passou a falar com o Filho. Então o Filho declarou quem é o Senhor, e quando Cristo Jesus morreu e ressuscitou, o que permaneceu então foi a sua palavra, foi a palavra do Senhor, foi a própria Escritura. Por fim, Deus se revela por meio da sua palavra. Então, o texto diz aí: e posteriormente, para melhor preservação e propagação da verdade, e para o mais seguro estabelecimento e consolo da igreja contra a corrupção da carne e a malícia de Satanás e do mundo, concedeu a mesma completamente por escrito, o que faz das Sagradas Escrituras indispensáveis. Aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo estão agora completados. Então, o que esse texto nos mostra? Que Deus ele pode falar hoje por meio de sonhos. Deus pode falar hoje, vir aqui e de repente aparecer no nosso meio e falar conosco. Deus pode fazer isso? Se Deus quiser, Ele pode. Ele vai fazer? Pouco provável. Pouco provável. Por que pouco provável? Porque tudo já está completo. Toda a revelação já está completa na Escritura. Você quer ouvir, você quer conhecer o Senhor? Leia a palavra. Você quer ouvir a voz de Deus? Leia a palavra em voz alta. Aí você vai ouvir a voz de Deus. Então, para ouvir a voz de Deus, para entender quem é o Senhor, nós temos a Sagrada Escritura. Nós temos a palavra de Deus. Tudo já foi completado, toda a revelação de Deus já foi completada de acordo com a Escritura. Então pode ser que Deus apareça
em um sonho para você e te diga alguma coisa que você precisa fazer? Pode ser que Deus faça isso? Se Deus quiser, pode. Vai acontecer? Qual a necessidade disso? Bem provável que não aconteça. Por que bem provável que não aconteça? Porque tudo já está revelado. Tudo que você precisa saber sobre a vontade de Deus já está revelado na Escritura. Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser? Sim. Mas Ele prefere preservar a sua palavra, preservar a sua voz, preservar os seus ensinamentos de acordo com a Escritura, de acordo com a sua palavra. Por isso que ela é extremamente importante para as nossas vidas. Quero ler 2 textos sobre isso. Alguém pode ler Romanos 15, versículo 4? E outra pessoa lê 2 Pedro 1, 19 a 20. Primeiro é Romanos 15, 4. E a segunda, 2 Pedro 1, 19 a 20. Romanos 15. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, no meio da perseverança, do bom ânimo procedente das Escrituras, não tenhamos a nossa esperança. Muito bem, então tudo que foi escrito no passado, e o texto dá bastante ênfase aqui, tudo que foi escrito, a palavra de Deus, ela foi escrita para nos ensinar. Então foi escrita para nos ensinar de forma, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras. Então existe o texto, o próprio texto aqui de Romanos, está dizendo que existe uma palavra de Deus, existe uma Escritura, existe algo que foi escrito para nos animar, para nos ensinar. 2 Pedro 1, 19 e 20. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Muito bem. Vou focar nessa última parte aqui. Saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. O que esse texto nos mostra? Que a palavra de Deus, por mais que ela tenha sido escrita por homens, e muitos alegam isso, não, mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim, ela foi escrita por homens, mas a Bíblia, ela foi inspirada pelo Senhor, e não é de acordo com interpretação pessoal, não é aquilo que a pessoa, o autor está escrevendo, aquilo que ele pensava ou achava sobre Deus. É Deus se revelando a nós. Então a palavra de Deus não é um compilado de filósofos que escreveram algo que eles pensaram sobre Deus. Não é isso. A Escritura é Deus se revelando, Deus se mostrando para nós através desses autores. Então, dito isso, dito o que é a palavra de Deus, o que é a Escritura, a gente vai agora nessa segunda parte. Falar como foi formada então e o que é em si a Bíblia, o que é em si a palavra de Deus. Como foi formada a Bíblia? Primeiramente, quantos autores tem a Bíblia? Quem sabe? No mínimo, quantos autores? Alguém sabe? Fala alto. No mínimo, pelo menos, foram 40 autores que escreveram a Bíblia. Qual é o período em que ela foi escrita? De quanto tempo vocês acham que demorou para escrever a Bíblia completa de Gênesis a Apocalipse? Quanto tempo mais ou menos vocês chutam aí? Menos. $3.000? Foram em um período de mais ou menos 1.200 anos. Então, desde Moisés, que foi o primeiro ali a escrever, até terminar com João em Apocalipse, é um período, um intervalo de 1.200 anos.
O que é interessante sobre isso? Que um livro escrito em 1200 anos, com 40 autores diferentes, você pode perguntar para qualquer estudioso que seja realmente verdadeiro e sincero, ele vai dizer que é impossível ter um livro tão concordante entre si. Todos os autores se concordam, não há uma diferença entre eles, todos contam a mesma história, é em períodos diferentes, são histórias diferentes, mas é uma mesma e única história que se completa ao todo. Tem um gráfico, obviamente não deu para trazer, mas depois eu posso mandar no grupo, que mostra as relações de textos um com o outro. Então é um arco, assim, é um gráfico que mostra um arco de todas as relações dos textos do Antigo Testamento com o Novo Testamento e todas as histórias que são similares ou se complementam. E é incrível que mostra que do início ao fim a Bíblia não tem erros. A Bíblia ela conta uma mesma história e todos os autores concordam entre si. São mais de 40 autores e todos concordam entre si. Nós acreditamos então que esses homens foram inspirados por Deus para escrever a palavra, ainda que muitos ali talvez não sabiam que estavam escrevendo a própria palavra de Deus, mas Deus estava inspirando esses homens a escreverem a sua palavra. Deus, existe uma discussão sobre isso, Deus não ditou cada palavra para que o autor escrevesse ali. Então tem gente que acredita nisso, que a inspiração de Deus é como se Deus tivesse ditado palavra por palavra. Deus não fez isso. Deus não fez isso, porque cada autor escreveu da sua maneira. No entanto, essa inspiração é que nós acreditamos que o Espírito Santo de Deus ele estava guiando os autores para escrever palavra por palavra. Então Deus não ditou. Há alguns momentos que Deus de fato ditou, como ele diz aos profetas: eis que eu te digo. Ele vai lá e o Senhor de fato, as falas de Deus ali, as palavras de Deus ali. No entanto, a palavra como um todo, a Bíblia como um todo, foi sendo revelada pelo Senhor, inspirada pelo Senhor, mesmo que esses autores não sabiam que estavam escrevendo a palavra de Deus. Segunda perguntinha aqui para vocês: quantos livros contém a Bíblia? Quantos livros, irmão João? Deus tem livro da Bíblia, não tem capítulo, mas livro não. Sabe capítulo, não sabe livro, irmão João? Capítulo em 600, da Velha e a Nova em 613. E livro, não sabe não? Rapaz, livro, você só o livro de Salmo tem. Só o livro de Salmo tem 5. Não, mas quantos livros na Bíblia? Esses que a gente já... É muito demais, aí não. Só tem Sabe não? capítulo 613. O Rael sabe, vai lá Rael, quanto? 66, muito bem. 66. Quantos livros tem o Antigo Testamento? 39. Quantos livros tem o Novo Testamento? 27. Então, para você decorar aí, a Bíblia contém 66 livros, 39 do Antigo, 27 no Novo Testamento. Por que essa divisão entre Antigo e Novo Testamento? O que marca ali a divisão entre o Antigo e o Novo Testamento? O que marca? Não, porque a velha aliança revela o pecado. E a nova revela a salvação. Muito bem. Aí tem essa diferença. Não sei o que é a diferença aí. Mas o que marca ali a diferença do Antigo para o Novo é Jesus Cristo nascendo. Então, é o nascimento de Cristo Jesus. Ok? Há muito tempo foi discutido quais eram os livros que deveriam ser os livros bíblicos. Então, por muito tempo, há muitos concílios, discussões de vários teólogos, quais são os livros que deveriam ser os livros bíblicos. No entanto, esses 66 livros é de acordo com a tradição
desde lá do século I, desde quando João escreveu o seu último livro ali, Apocalipse. Alguns discutem que talvez foi outro, mas quando escreveu ali o último apóstolo, escreveu o último livro, desde então se preservou esses 66 livros como livros canônicos, como livros bíblicos. No entanto, durante um tempo na história da igreja, a igreja começou a pensar se não deveriam acrescentar outros livros como bíblicos também. E esses outros livros, eles foram retirados não foram acrescentados, não é retirado, não foram acrescentados pela igreja mais séria, a igreja reformada, e mais tarde foi adicionado, a gente vai ver isso depois, foi adicionado pela igreja católica. Esses 7 livros que foram adicionados pela igreja católica, alguém sabe quais são? 7 livros foram inventados? 7 livros que foram adicionados pela igreja católica. Eu vou falar aqui. Eu acho que esses 7 livros foi botado através dos deuses que eles adoram, né? Pode ser. O nome deles? O nome deles? O nome dos 7 livros é Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, não é Provérbios, é outro livro, é Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, 1ª e 2ª Macabeus, e adições em Esther e Daniel. Então são 7 livros adicionados pela Igreja Católica. Por que esses 7 livros foram adicionados? Principalmente porque tinha mais a ver com a ideia de Maria e adoração e veneração também de outros santos. Porque esses livros, eles não são aceitos pela igreja evangélica, pela igreja protestante. O que a gente tem que fazer? A gente tem que jogar esses livros no lixo e falar isso aqui não presta nada. Não, tem livros desses apócrifos, são livros muito bons. 1ª e 2ª Macabeus também, por exemplo, são livros bons. No entanto, nós não consideramos eles como bíblicos. Sim, consideramos como livros bons, mas são livros escritos por homens. Outros livros já são mais complicados, porque contradizem a doutrina da Escritura, contradizem o todo da Bíblia. Existe um consenso, então, para dizer o que faz um livro bíblico, o que faz deste livro. Então, por que Hebreus ele pode ser considerado como um livro bíblico, como Sagrada Escritura? Como que a gente determina isso? Existem 4 pontos para determinar isso. Primeiro, deve ter origem apostólica, ou seja, deve ter sido um profeta no Antigo Testamento ou um apóstolo no Novo Testamento que escreveu a palavra. Se foi uma pessoa diferente que escreveu, por exemplo, no caso de Macabeus, se foi uma pessoa diferente que escreveu, que não foi um apóstolo de Cristo Jesus, não é apenas um discípulo, mas um apóstolo de Cristo Jesus, ele não pode ser considerado como bíblico. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tem que ter aceitação universal, ou seja, na história da igreja, quando nós estudamos lá no 1º, 2º e 3º século, o que os pais da igreja falavam sobre estes livros. De fato falavam que eram bíblicos ou não. Terceiro, tem que ter uso litúrgico. O que isso significa? Parece meio complicado, né? Mas lá no 1º século, lá depois de Cristo Jesus, o que os pais da igreja, o que os discípulos de João, por exemplo, o que ele falava sobre esses livros? Eles falavam sobre os livros que estavam escritos ali. O que eles falavam sobre aquilo? Consideravam como palavra de Deus ou não? E por fim, eles precisam ter mensagem consistente, ou seja, não pode ter erro. Se não me engano, o livro de Judite, eu sei que é um desses livros, ele é um livro muito bom, mas ele tem datas erradas. Então a pessoa que escreveu, ela errou na data, e por isso não pode ser considerado como bíblico, porque tem erro de datação. Outros livros foram escritos só depois do 4º, do 5º século, então bem mais tarde dos apóstolos, e também não pode ser considerados também como escritura sagrada. Quais são então os livros do Antigo e do Novo? Alguém sabe de cor? Não? Aline Barros. Eu não vou falar aqui de cor.
mas são os 39 no antigo, tá? Você tem aí na sua folhinha, para a gente ganhar tempo aqui, e os 27 no novo, ok? Você tem na sua folhinha, então eu não vou precisar falar. Como nós devemos, por fim, para a gente encerrar a nossa EBD, como nós devemos interpretar a Bíblia? Por que uma pergunta sincera, que você possa aí pensar, por que há tanta igreja, de tanta maneira diferente, de tanto consenso diferente, tanta ideia diferente? Uma pensa de um jeito, outro pensa de outro, uma pensa que tem que rodopiar, outra pensa que tem que ficar quieto, uma pensa em falar em línguas, outra pensa que não deve falar em línguas. Por que há tanta igreja diferente que pensam de maneiras diferentes? Por que existe isso? Por causa da interpretação da palavra. Como cada igreja interpreta, como cada pessoa interpreta a palavra de Deus. Então, o que nós devemos perguntar? Como nós devemos interpretar a palavra de Deus? Como nós devemos interpretar a palavra de Deus? Qual é a maneira correta de interpretarmos a palavra de Deus? De acordo com a palavra. Existe uma frase que diz: a Bíblia interpreta a Bíblia. Como que eu interpreto a palavra de Deus? Eu tenho que ler e aí ficar orando e esperar uma revelação de Deus, esperar um anjo vir para mim e falar: olha, o que esse texto quer dizer é isso, isso, isso. É isso que eu tenho que fazer? Não. Como que a Bíblia ela é interpretada? Eu tenho que ler do começo ao fim. Eu tenho que olhar aquele texto, não tirar aquele texto do contexto, e como talvez você aprendia na escola, né? Que texto fora de contexto é pretexto. Então, texto fora de contexto ele é pretexto, ou seja, se aquele texto está fora do seu contexto e você entende de maneira diferente, está errado. Você tem que olhar para aquele texto de acordo com aquele capítulo, de acordo com aquele livro, de acordo com aonde ele está, se está no Antigo, se está no Novo Testamento, e se ele está no complemento da Escritura. Então, se um texto diz uma coisa e outro texto diz outra totalmente diferente, como que eu tenho que interpretar? Eu tenho que olhar para o todo da Escritura e entender ela por completa. Então, a Bíblia, ela interpreta a Bíblia. É isso que eu tenho que entender. Uma segunda maneira também que nós acreditamos é que o Espírito Santo diz aos nossos corações o que é verdade bíblica. O Espírito Santo também diz em nossos corações aquilo que é verdade. Então eu olho para a Escritura, eu entendo, poxa, esse texto ele está dizendo isso. Então eu tenho que olhar para outros textos para verificar aquilo que os outros textos dizem, se confere aquilo que esse aqui está dizendo. E com isso, se eu sou um cristão verdadeiro, o Espírito Santo vai me iluminando, vai me revelando, me ensinando a palavra de Deus para que eu possa aplicá-la corretamente em minha vida. Então eu tenho que entender o seu contexto. Quero citar um exemplo aqui. Se eu olhar lá para Abraão, e aí Deus chega para Abraão e diz que ele tem que sair da sua terra e ir para a terra que eu te mostrarei, certo? Então você de repente está lá passando por Gênesis 12, e aí você abre lá em Gênesis 12 e vê essa passagem. O que você faz então? Você olha para sua esposa, olha para o seu marido, olha para sua mãe, olha para o seu pai e diz: tchau, vou-me embora. Porque o texto, a Bíblia está dizendo que eu preciso me levantar daqui onde eu estou e ir para a terra onde Deus vai me mostrar. Eu estou certo de fazer isso? Eu devo fazer isso? Sim ou não? Não. Por que eu não posso fazer isso? Porque não é o que o texto está me dizendo. O texto não está dizendo que eu tenho que fazer isso. O texto está me dizendo que Deus mandou Abraão fazer isso. Então é o contexto de Abraão. Agora, como que eu posso aplicar esse texto em minha vida? Como que o Espírito Santo
me ajuda a aplicar esse texto no meu coração. E aí? O que esse texto quer me ensinar? Obediência sem questionar. Ok. Obediência ao Senhor. É isso que o texto quer me ensinar. O texto quer me ensinar que muitas vezes na vida, Deus vai mandar nós fazermos coisas que a gente não entende. Simplesmente pegar nossas coisas e ir para um lugar onde Ele está mostrando. Mas não é literalmente que eu tenho que pegar minhas coisas, arrumar minhas trouxas de casa e ir para o lugar onde Deus mandar. Mas é confiar no Senhor, de que obedecer ao Senhor é muito melhor do que desobedecer. Tem que confiar, obedecer a Deus. É dessa maneira que o Espírito Santo vai aplicando aos nossos corações. Então, nós acreditamos também que tudo o que Deus revela na Escritura é necessário para a nossa vida, é necessário para a nossa salvação, é necessário para o nosso entendimento, é necessário para conhecermos ao Senhor. Nós podemos conhecer tudo sobre Deus na Bíblia. A gente pode conhecer tudo sobre Deus, revelar tudo sobre Deus, sim ou não? Não. Mas tudo o que nós temos na Escritura que fala sobre Deus é suficiente para nós? Muito mais. Na verdade, eu acho que Deus ele foi muito mais gracioso, porque Deus ainda escreve muito, eu acho que Ele escreve muito mais aquilo que nós precisamos, e explica muito mais coisas, que a gente fica até discutindo, né? Entra em debates, discussões sobre esse texto ou não. Mas a palavra de Deus, ela revela tudo o que nós precisamos saber sobre Deus. Agora, tudo o que está na palavra é claro. Tem algumas coisas que são confusas, ou a gente tem entendimento sobre tudo. Não, é fácil. Eu leio a Bíblia, estou lá lendo a minha palavra, né? Estou lendo a Bíblia todo dia, e é muito fácil, eu entendo isso aqui completo, né? A Deli perguntou esses dias para mim, né, Deli? É fácil entender Gênesis ali, é tranquilo entender com quem que Caim se casou, né? Tão fácil a gente discutir sobre isso? Não é fácil. Claro que não. Tem muitas coisas que são confusas na Escritura. Tem muitas coisas que não são tão claras. Tem coisas que a gente discute. Tem coisas que a gente tem que estudar, tem que olhar no original, tem que entender bem. Mas o necessário para entendermos quem é Deus e para sermos salvos, que é o propósito de Deus, nós já temos. Por fim, o Antigo Testamento ele foi escrito em que língua? Hebraico e aramaico, ok? E o Novo Testamento foi escrito em grego. Muito bem. Sabe falar hebraico, aramaico e grego? Não, né? Por que foi escrito nessas línguas? Porque tem algo de especial nessas línguas, porque a língua hebraica é a língua dos anjos, e é por isso que o Antigo Testamento foi escrito desse jeito. Por que foi escrito nessas línguas? Por quê? Porque na época que foi escrito o Antigo Testamento, por Moisés, era a língua falada pelo povo hebreu. Então era a língua comum, certo? O aramaico, porque também era a língua comum dos outros povos. E no Novo Testamento foi escrito em grego, porque era a língua oficial praticamente do mundo. Então a forma mais fácil de se escrever, eles poderiam ter escrito também em hebraico, o Novo Testamento, mas eles preferiram escrever em grego, porque era a língua de fácil divulgação, para que as pessoas tivessem o conhecimento mais fácil sobre Deus. Vai, irmão João. Quando o povo da Torre de Babel, Deus mudou a voz deles, ele só existia uma palavra ou existia várias línguas para falar? Antes só existia uma palavra. Só existia uma, né? Só existia uma língua. Que é a língua dos anjos. Não é brincadeira. Não era não. E aí na Torre de Babel foi que Deus confundiu as línguas, né? E foram inventadas essas novas línguas. E aí por isso que a gente tem que fazer cursinhos, né? Para aprender outras línguas.
Muito bem. Então, mas por quê? O que isso nos mostra? O Antigo Testamento está escrito em hebraico e aramaico, e o Novo está escrito em grego. Isso nos revela algo que a Igreja Católica Romana foi muito contra durante muito tempo. Que isso nos mostra que Deus, ele fala na língua dos homens. Deus, ele quer falar a nossa língua. O que isso significa? Que ele escreveu em hebraico para ser espalhado mais fácil a palavra. E escreveu em grego para que a sua palavra também fosse mais fácil espalhada por toda a terra. Então ele não escreveu duas línguas complicadas, duas línguas que são únicas ali. Escreveu a língua do povo, a língua que estava na boca das pessoas. E por isso que nós devemos traduzir a palavra de Deus em nossa língua. Porque eu disse que a Igreja Católica foi contra durante o tempo. Porque durante muito tempo a missa da Igreja Católica ela era em latim, como ainda é em algumas igrejas. Ela é somente em latim e a pessoa não tinha acesso à palavra de Deus. Eles não tinham acesso a como nós temos acesso. As pessoas não sabiam ler e escrever e tinha somente a Bíblia em latim, que era a Vulgata, e antes da Vulgata ainda só tinha em hebraico e grego, não tinha traduções para o latim. E as pessoas faziam de tudo para que as pessoas não conhecessem a Escritura. E hoje nós temos o prazer, o direito de ter tantas versões em nossa língua da palavra de Deus. Qual tradução é melhor? A gente pode discutir isso uma outra hora, né? De qual tradução seria melhor para a gente poder ter um entendimento melhor sobre a Escritura. Existe toda essa discussão, mas o mais importante aqui é que nós temos a palavra de Deus na nossa língua, numa linguagem de fácil acesso. Linguagens, tem pessoas que traduzem, que trabalham, o trabalho delas é pegar as versões mais antigas da palavra e trazer de uma forma mais nova, mais simples. Não é atualizar a Bíblia, mas é escrever de uma forma de fácil entendimento. E é isso que Deus quer. Deus quer que a gente tenha um fácil entendimento da Escritura. Há muitos missionários por aí que traduzem Bíblia para a língua dos índios, traduzem Bíblia para diversas outras línguas do mundo. Há missionários que trabalham dessa maneira, para que a Bíblia seja conhecida na própria língua daquele povo. E nós temos a tradução da palavra de Deus em nossa língua. E é por isso que nós podemos agradecer e ser de fato gratos ao Senhor, porque temos isso em nossas mãos. Temos a palavra de Deus em nossas mãos. Queridos, eu quero encerrar esse momento lendo alguns textos lá do Salmo 119. Voltando lá para o Salmo 119. E eu quero te incentivar, ao ler esses textos, a perceber o quanto que a palavra de Deus ela é rica, o quanto que a palavra de Deus ela é grandiosa, e o quanto que é importante todos os dias de nossas vidas a gente parar alguns minutos e ler, ou que nem o irmão João faz, ouvir a palavra de Deus. É muito importante todos os dias nós nos atentarmos ao que Deus quer de nossas vidas. Muitas vezes a gente fica tão, com uma palavra que eu estou aprendendo aqui, né? Atarentado, tão doidinho da cabeça, né? Tão fica assim, sem saber o que fazer, meio aturbulado, eu não sei o que eu faço com a minha vida e tudo mais. E muitas vezes a gente não vai para a Escritura, a gente não vai para a palavra, a gente não lê a Bíblia. A gente tem a vontade de Deus para as nossas vidas em nossas mãos, e muitas vezes a gente não se atenta a isso. Salmo 119 são 150? Não, 176. 176 versículos, em que todos os versículos ele traz
fala sobre a palavra de Deus, mudando ali as palavras. Ele diz os preceitos, as leis, os mandamentos, as ordenanças. E é muito importante, eu te recomendo a você depois dar uma lida nesse salmo inteiro, Salmo 119, e você vai perceber o quanto que a palavra de Deus ela é rica para os nossos corações. Quero ler alguns textos, eu vou ler aqui, Salmo 119, 1, que diz: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Versículo 9: como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra. Versículo 18: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da sua lei. Versículo 103: como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que mel para a minha boca. 105: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então esses textos nos mostram a riqueza da palavra de Deus. Como eu posso manter puro o meu caminho? Lendo a palavra, conhecendo a palavra. Abra os meus olhos para que eu possa conhecer as maravilhas da lei de Deus. A palavra de Deus é doce para o meu paladar, mais do que o mel para a minha boca. É lâmpada que ilumina o meu caminho. Todos os dias, então, eu tenho que ler a palavra de Deus. Eu tenho que ouvir o Senhor. Eu tenho que orar e ler a palavra para ser guiado pelo Senhor diariamente em minha vida. Eu gosto muito de uma frase, eu quero encerrar esse momento com essa frase do Dwight Moody. É um escritor, um teólogo. Ele diz o seguinte, e eu anoto sempre essa frase no começo da minha Bíblia, sempre na primeira página da Bíblia eu coloco essa frase. Diz assim: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. Vou repetir: ou este livro, ou a palavra de Deus me afasta do pecado, ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta deste livro. A palavra de Deus, ela nos mostra justamente isso. O livro, a palavra, ela vai me afastar do pecado, ou então o pecado ele vai começar a me afastar deste livro. É uma guerra, e por isso que todos os dias nós vamos nos atentar à palavra do Senhor. Tem uma música que eu cantava quando era criança, que dizia o seguinte, não sei se vocês já ouviram, né? Mas diz: leia a Bíblia e faça oração se você quiser crescer. Eu não li a Bíblia, eu não orei, fiquei desse tamanho. Brincadeira. Mas é uma musiquinha, né, infantil, mas sempre quando eu escutava, quando era criança, batia assim no meu coração. Que leia a Bíblia e faça oração se você quiser crescer. Você quer ser um bom cristão? Você quer ser um verdadeiro cristão? Você deve ler a palavra de Deus. Você deve orar. A palavra de Deus é preciosa aos nossos corações. É por isso que a gente se atenta tanto a ela. E é por isso que esta igreja, ela faz o máximo possível para ter conhecimento sobre a palavra de Deus. Por isso que essa igreja faz o máximo possível para pregar a palavra de Deus. Não são minhas ideias que estão sendo expostas aqui. É a palavra de Deus que está sendo exposta todos os domingos, todas as quartas-feiras. É a palavra de Deus que vai ser exposta nas EBDs. Tem nos estudos bíblicos, né? Tanto homens, mulheres, vai ser estudado a palavra de Deus. É a palavra de Deus que deve ser estudada manhã, tarde e noite, em casa, nossos lares, com a nossa família. A palavra de Deus deve permear toda a nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado pela sua palavra, obrigado por se revelar a nós. Ó Deus, te pedimos que a CBD preencha o nosso coração para entendermos que o Senhor se revela a nós. Ó Deus, te pedimos que o Senhor abençoe também este momento de culto daqui a pouco, para ouvirmos a Tua palavra, Teu Santo Espírito aplique em nossos corações. Oramos
agradecendo também por este lugar onde estamos agora, para que essa Igreja Batista Nova Vida, seja influente neste bairro, nessa cidade, que alcance os vizinhos, que alcance as pessoas ao redor, para que venham aqui também, adorem ao Senhor conosco. Ó Deus, nos use para divulgarmos a palavra do Senhor a todos os povos, nos use para divulgarmos a sua palavra àqueles que estão aqui ao nosso redor também. É o que oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.